Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que é o sistema de gestão ambiental, né, e as organizações. Aí, no caso, especificamente, a gente vai resgatar um pouco do que a gente falou sobre esse sistema de gestão em conformidade com a ISO 14001, tá? Lembrando, tá? É sempre bom ressaltar que não é o único sistema de gestão esse que existe, tá? É um sistema de gestão, há uma há uma infinidade desses sistemas de gestão que cada empresa, inclusive, pode ter o seu específico. Mas como a gente está tendo como base aqui a ISO 14000, porque inclusive é o mais usado no Brasil, que tem mais interesse, e a gente, no decorrer da aula, vocês vão perceber por que essa importância tão grande dada pelas organizações a ISO 14001, tá? É bom lembrar, né, que resgatar que o sistema de gestão ele vai ser um sistema estruturado de gestão que envolve planejamento, execução, verificação e revisão. Nessa verificação a gente vai ter monitoramento, controle, enfim, tá? E claro, pessoal, isso permeado sempre, se a gente observar, basicamente quando a gente fala planejamento, execução, verificação do que foi executado e faz uma revisão e volta para aquele planejamento tentando melhorar os pontos fracos ou intensificar ou ratificar os pontos fortes, a gente está falando aí também de um princípio similar ao de melhoria contínua, tá bom? Como é que se faz? Primeiro passo, num sistema de gestão, numa instituição, numa organização, é necessário, tá, que a comissão, os interessados em implementar esse sistema de gestão, eles têm que provocar os tomadores de decisão dentro dessa organização, as altas administrações, certo? Por quê? Porque o sistema de gestão, para ele funcionar, ele tem que estar desde o nível mais alto e hierárquico da organização até o nível mais inferior, falando em termos hierárquicos, tá bom? Porque entre o primeiro passo que nós temos aqui é o desenvolvimento e estabelecimento de política ambiental, tá? E esse estabelecimento dessa política ambiental, ela é feita pela alta direção. Então tem que ver um envolvimento no processo de elaboração e organização do sistema de gestão ambiental da empresa, eu tenho que ter a participação de todos. E tem que ser, basicamente, eu tenho que ter o interesse da direção nesse processo. Feito isso, temos a política ambiental, aí o que, é que nós vamos fazer? Fazer um plano de implementação dessas políticas ambientais. O que, que é esse plano de implementação? Entre outras coisas, no plano de implementação eu tenho que estabelecer quais são meus objetivos, quais são minhas metas, quem é o responsável por tal setor, tal atividade, por tal objetivo e quais são essas metas. Então, no plano de implementação da política ambiental, eu tenho que estabelecer funções, tá, responsáveis e objetivos e metas também a serem alcançadas. Então, o plano tem essa função. Já feito isso, eu tenho o plano, eu já tenho meus objetivos definidos, as metas, tenho responsáveis definidos também para alcançar, para eu ter sucesso nesses objetivos e metas. Então, aí eu passo para quais são as ações que vão ser implementadas, tá? Quais são o programa, alguma legislação interna da empresa, basicamente como é que isso vai chegar no chão de fábrica para que seja executado esse plano. Desculpa. Desculpa. Então, basicamente, desenvolver meios para que quais são, o que tem que ser feito para ser alcançados os objetivos, tá bom? E depois isso feito, implementado, o que nós vamos fazer? Fazer um monitoramento, tá? Monitorar todas as ações que foram propostas e ver se essas ações foram efetivas, tá? Sejam ações corretivas ou até ações preventivas. Ver se elas foram efetivas. Então tem que ter um monitoramento e o controle de todas as ações. Isso tem que ser feito de forma objetiva. Feito tudo isso, é feita uma revisão de conformidade, desempenho, relação de estabelecimento pelo plano político. Não foi possível, percebeu que nessa revisão muita coisa tem que ser melhorada, então volta ali para o plano de implementação. Ou
Em casos mais extremos, opa, essa política ambiental proposta ela não é adequada para os nossos interesses. Então, volta, inclusive, para reestabelecimento dessas políticas ambientais. Nesse outro slide aqui, a gente fica isso aí que fica mais claro, né? O que eu tenho? Eu tenho aqui a política ambiental, que essa política ambiental, ela vem, como foi falado ainda há pouco, né? Ela tem que ser feita pela instituição, pela a direção geral da instituição, e eu passo para o planejamento. Aquilo que eu coloquei lá ainda há pouco para vocês, o que eu faço no planejamento? Eu tenho que avaliar quais são os aspectos ambientais do meu negócio, os aspectos ambientais do meu negócio e ver como esses aspectos ambientais eles impactam o meio ambiente, tá? Se impactam negativamente, como é que eles impactam? Se eu tomar algumas ações nesse sentido. Mas lembrando, pessoal, que a questão do sistema de gestão necessariamente não é aumentar o desempenho ambiental, é melhorar o gerenciamento, a organização e de atividades, de aspectos ambientais ligados às atividades dessa instituição, dessa organização. Aí, entre esses planejamentos, eu tenho que avaliar quais são os requisitos legais e outros objetivos, e outros, né? Por que outros? Eu tenho, inclusive, necessidades de uma. Se minha empresa ela faz parte de uma multinacional, né, eu tenho a central administrativa, que pode propor algumas restrições ambientais até mais intensas do que as legais estabelecidas naquela região, naquele estado. Os objetivos e metas, eu falei ainda há pouco para vocês, que esses objetivos eles têm. Como é que a gente vai diferenciar? O objetivo é algo a longo prazo, algo que se alcançado e sempre procurado. E as metas, elas são processos, etapas que devem ser alcançadas para chegarmos aos objetivos. Só que essas etapas elas têm tempo determinado. E claro, só vai funcionar se eu tiver uma pessoa responsável, um, um gestor. E claro que esse gestor ele tem que estar numa condição de hierárquica superior para poder garantir a aplicação das propostas desse planejamento que tem como vista a aplicação da política ambiental da empresa. E claro, a gente tem vários programas de gestão ambiental. A gente, muitos de vocês já trabalham ou trabalharam em empresa, tá? Já ouviram falar? A gente tem programas de 5S. Acho que já falei em outras aulas. Programas de 5S, programas de proteção a acidentes, tá? Programa de proteção a incêndio, programa de reutilização de água, programas de redução do consumo de energia, enfim. Esses são outros programas que podem ser introduzidos no planejamento para alcançar, para que a política ambiental da empresa seja implementada. Aqui são só alguns exemplos. Feito o planejamento, pessoal, só estou repetindo o que eu falei no slide há pouco, só que aqui encontrei essa figura, ela deixa um pouco mais explícito o que é feito em cada etapa desse processo de introdução do sistema, de construção desse sistema de gestão ambiental. Tá? As exigências, né, para um sistema de gestão ambiental em conformidade com a ISO 14001. Tá? Então, agora partindo, saindo do planejamento, indo para a implementação e operação, também falamos o que eu vou ter. Tem que ter estruturas e responsabilidades, tá bom? Formação, sensibilização e competência. Pessoal, isso é fundamental. Tá? Todo o chão de fábrica, todos os trabalhadores, todos os operários daquela fábrica, elas têm que ter conhecimento da política ambiental. Tá? Inclusive, nós vamos ver daqui a pouco, essas políticas ambientais, elas são uma, duas páginas, para que fiquem, e elas são uma, duas páginas e são de comunicação simples, que a ideia é que todos tenham acesso às informações. E para isso também, tu tem que fazer formação, tem que orientar, fazer cursos, mostrar como que todos os players, né, todos os stakeholders, eles têm responsabilidade, todas as ações deles afetam o meio ambiente de alguma forma. Por isso, todos têm que ser sensibilizados e têm que ter competência em executar o que é proposto. Tá? A gente tem consulta e comunicação, isso sempre vai ser avaliado, comunicação é fundamental, lembrando sempre que não existe um sistema de gestão, seja ambiental, seja de qualquer outra espécie, que venha funcionar sem uma comunicação adequada. E quando eu falo comunicação adequada, não é ter só cartazes, e-mails, mensagens no WhatsApp, MS, que seja. Essa comunicação ela tem que ser compreensiva.
Ela tem que ser objetiva, concisa, completa e compreensiva. Esses são alguns elementos de uma boa comunicação para a implementação do sistema de gestão ambiental em conformidade com a ISO 14001. Tá? Tem que ser tudo documentado, todos os processos, todos os programas, todas as atividades, a política ambiental da empresa, tudo isso tem que ser documentado, tem que ter controle operacional e, claro, eu tenho que ter preparação para que, caso tudo dê errado, eu tenha como remediar um possível acidente, tá? A gente viu aí alguns exemplos, infelizmente, nos últimos anos de quando isso não acontece, né? Que quando tem um acidente, eu não estou preparado para reagir, tá? Eu sempre, o único exemplo que geralmente vem em minha cabeça sobre essa questão de preparo e resposta à emergência é a organização da CIPA, né? Os brigadistas, né, vocês devem conhecer, né, as brigadas de incêndio que tem na maioria das unidades fabris, tá bom? Que são, vou explicar, né, claro. Esses brigadistas, né, da brigada de incêndio, por exemplo, eles são pessoas que são treinadas, né? E essas pessoas são gerentes, são operadores, pessoal dos serviços gerais, em todos os segmentos da unidade fabril, eles são pessoas que são treinadas em equipe, né, para essas casos de emergência, em caso de incêndio, alguma coisa, essas pessoas estão treinadas para dar uma primeira resposta, enquanto os bombeiros ou as instituições os bombeiros ou as instituições responsáveis para resolver aquele tipo de situação cheguem. Então, sempre tem uma equipe, isso é só um exemplo, tá? Tem uma equipe pronta para dar aquela primeira resposta. A resposta emergencial. Feito isso, aí a gente tem aqui a implementação. Eu já passei pelo planejamento, implementação, tá? E agora eu vou ter verificações e ações corretivas, tá bom? Nessa verificação e ações corretivas, eu vou ter fatidicamente eu vou precisar de de monitoramento e medição. E o que que é? O que que eu vou medir? O que que eu vou monitorar? Os parâmetros de qualidade estabelecidos. Por vezes, na maioria das vezes, os parâmetros regimentais, definidos por lei. Avaliar a não conformidade de alguns desses parâmetros, ações que eu vou precisar tomar para que eu seja problemas corretivos e ações preventivas. Quer ver um programa interessante de ação preventiva? Eu trabalhei na fábrica e nós tínhamos um programa de manutenção autônoma. Eu, na minha função de então operador, não gostava muito, né? Porque eu tinha que fazer uma atividade que era, na minha percepção, ela não cabia a mim. Mas eu fazia porque tinha que fazer, para manter o emprego. Mas, por exemplo, mas é interessante no olhar do gestor esse programa, que é o Programa de Manutenção Autônoma. O que, que é isso? Todo operador na sua área, ele acaba sendo responsável por aqueles equipamentos. Então, pequenos problemas como lubrificação de bomba, pintura, eliminação de oxidação em material, um quarta-corpo, numa bomba, enfim, tudo isso era resolvido pelo operador, tá? O operador do PECT, da estação de tratamento de esgoto. Então, esse operador, entre suas outras atividades, ele tinha também essa atividade, que era, e esse programa era programa de manutenção autônoma. Então, sempre as bombas estavam devidamente pintadas, conservadas. Isso é uma ação preventiva simples que aumenta a vida útil dos equipamentos, tá bom? Registro, tudo isso tem que ser registrado e auditorias internas. Desculpa. E auditorias internas do sistema de gestão. As auditorias são fundamentais, tá? Elas acontecem regularmente para garantir que tudo isso que está sendo implementado está de fato sendo executado. Feito isso, pegou esses dados de verificação, auditoria interna, escambau, aí nós vamos revisar, a direção vai revisar e como está andando. Se precisar fazer alguma coisa em alterar na política ambiental, vai ser alterada. Se não, a gente começa a fazer um novo planejamento para melhorar esse sistema. E isso vai melhorando continuamente, continuamente, contínua. Como eu falei para vocês, é os princípios aí da melhoria contínua. Tá? Pessoal, eu botei esse aqui que você já conhece, né, o PDCA, né, no Plan, Do, Check, Action, tá? Porque muito da NBR ISO 14000, né, da ABNT, a nossa normativa nacional, né, que trata sobre a ISO 14000, ela é toda baseada no PDCA.
Tá? E como vocês viram, tá? Mesmo a ISO internacional, que seja, ela também a gente sempre passa por planejar, fazer, tá? Checar e agir. E nós temos aqui, na parte de planejamento, nós temos que estabelecer as metas, né? Já fomos, ó, é basicamente a mesma coisa. Estabelecemos metas, definir, vamos determinar os métodos para alcançar essas metas. Ponto. E entre esses métodos, a gente sabe que todo negócio tem que ter um dono. Se não tiver o dono, as coisas não funcionam, tá? Aí eu passo para fazer, né, que faz parte daquilo que a gente colocou, eu estou basicamente repetindo o que a gente falou ainda há pouco, de uma forma considerando o PDC, PDCA, tá bom? Eu estou falando agora quem fazer educar e treinar, aquilo que eu falei, que as pessoas têm que ter conhecimento, elas têm que ter formação para executar o serviço adequadamente. E naturalmente, a partir que eu informo, treino, eu posso cobrar a execução. Como é que acontece esse treinamento? Tem muito curso de formação, por exemplo, desse exemplo que eu dei ainda há pouco, da manutenção autônoma, eu vi vários cursos de lubrificação de bomba. Fiz vários cursos de, de agentes anticorrosivos, então, e claro, né, tudo isso também associado a cursos, né, dentro da fábrica sobre esse segurança, tá? Segurança do trabalho. Então, eu educo, eu tenho na parte de fazer, e agora em checar é aquilo que a gente já falou lá, monitoramento, né, onde entra também as auditorias internas. Eu faço monitoramento, verifico os efeitos dos trabalhos executados, de tudo que foi feito e saber se eles foram bem feitos. E como é isso? Falei ainda há pouco, mais uma vez, avaliando os parâmetros. E ação, atuar no processo em função dos resultados. Essa ação, tá? Ou, em função dos resultados, eu faço a revisão e tomo alguma ação nesse sentido. Se for de manutenção do planejamento ou da política ambiental, ótimo. Se não, a gente teríamos que rever essa política ambiental, esse planejamento ou a implementação, tá? Das ações a serem realizadas. Beleza? Vamos lá. Então, aqui na questão do estabelecimento da política ambiental, né? A, a norma ISO 14000 ela requer a formalização da política ambiental, tá? Que vai guiar as decisões da organização, assegurando o comprometimento por parte dos altos níveis gerenciais. É fundamental. Inclusive, por vezes, quando não é uma percepção dos altos níveis gerenciais, o corpo fabril tem que criar formas de. Desculpa, pessoal, minha garganta está irritada. Peraí. Tem que criar formas, tá? De provocar e mostrar, eles conseguir mostrar para os diretores gerais, né, o quão importante é um sistema de gestão para a empresa, tá bom? A política, essa política ambiental, ela tem que ser de conhecimento de todos. Então, ela tem que ser de porte e complexidade da organização, ela tem que ser adequada, não pode ser nem mais nem menos e não pode exceder uma ou duas páginas, porque a política ambiental ela tem que ser apresentada e tem que ser conhecida de todos. Então, se você colocar um documento longo, pouco acessível, e quando eu falo em acessibilidade, eu não estou dizendo de encontrar e ter só de pegar, mas de pouco acessível, inclusive de um entendimento das informações. Então, tem que ter compreensão de todos. Tem que ser escrito com uma linguagem não técnica e toda a comunidade ou membros da empresa e o público geral tem que conhecer, tem que conseguir entender a política ambiental da, da, dessa organização. Pessoal, é bom a gente lembrar que num esquema desse de política ambiental, a gente não trabalha exclusivamente dentro dos níveis gerenciais. A gente trabalha com o pessoal da operação, com o pessoal dos serviços gerais e, sobretudo, essa política ambiental, ela tem que ter a comunidade, a sociedade próxima, sobretudo a circunvizinha, é importante que ela conheça que essa organização tem agido, tá? Tem uma política ambiental voltada a garantir, inclusive, a conservação do bem deles, que é o bem, os recursos naturais, que, em geral, essas comunidades circunvizinhas, elas têm acesso e usufruem, seja para subsistência, seja para lazer, seja para as necessidades das mais diversas, tá bom?
Necessariamente, numa política ambiental de inconformidade com a ISO 14.000, a gente vai ter, tá, sempre lembrando, né, que tem que ter o comprometimento dos gestores, né? A gente vai ter que falar sobre a prevenção da poluição, isso é óbvio, tá? Política ambiental tu tem que prever isso. Tem que ter a melhoria contínua de toda a organização. E essa melhoria contínua, nesse processo de melhoria contínua da organização, tem que estar centrado nessas questões da gestão ambiental dessa empresa. E está de conformidade com a lei, regulamentos e padrões ambientais aplicáveis. Pessoal, isso aí é que minimamente tem que ter numa política ambiental. Minimamente. Ah, professor, só preciso colocar isso? Não, tu pode colocar outras questões, que inclusive outras questões que podem ser peculiares, inclusive ao teu negócio, ao negócio da empresa. Mas minimamente eu tenho que tratar sobre prevenção da poluição, melhoria contínua em toda a organização e conformidade com leis, regulamentos e padrões ambientais aplicáveis. Professor, não posso botar na minha política ambiental uma preocupação com a segurança e saúde dos, dos parceiros? Sim, pode. O que está sendo colocado aqui é que minimamente eu tenho que ter esses 3 itens. Tá? Aqui a gente tem uns exemplos, né? Bem, bem adequado que a gente falou, que ó, esse aqui, ó. Aqui eu tenho prevenção de poluição, foco na melhoria dos processos, visando a redução do consumo e desperdício, tá. Aí eu tenho aqui atendimento à legislação. Nosso padrão mínimo refere-se ao atendimento papapá. Melhoria contínua, educação, treinamento, consciência, enfim. Eu tenho aqui rapidinho, aqui em uma página, eu tenho a política ambiental dessa empresa. Acabou. É basicamente isso. Não é fácil, eu não consigo olhar e dizer assim, pô, essa política da empresa, ela está preocupada com a prevenção da poluição. Opa, eles seguem a legislação. E eles têm uma preocupação em melhorar o tempo todo. Tá? Então, essa política ambiental da empresa, ela tem que ser assim. Aí a gente tem aqui um pouco mais, outro exemplo, né? Produtora de cana-de-açúcar, e vai falando aqui de todas as questões. Beleza? Então, continuando, aqui são alguns exemplos, pessoal. Pessoal, e a política ambiental da empresa? A política. Eu não estou falando do plano, do sistema de gestão. A política ambiental, ela é assim, é simples, tem fácil leitura, é uma página no máximo 2. Tá bom? Aí agora a gente já falou dessa questão da política ambiental. Pessoal, se vocês observarem, a gente está seguindo isso bem aqui, ó. Não, bem aqui. Estou fazendo política ambiental, implementação, monitoramento e revisão. Então é o que a gente está falando parte por partes. Agora a gente vai falar da implementação. Além de implementação, é aquilo que a gente já falou, né? Tem tipicamente a função de determinar o modo como a organização irá agir e a sua política de qualidade. Necessariamente, a questão ideal é que sejam estabelecidos planos ambientais detalhados. Aí sim a gente requer um pouco mais de conhecimento técnico, porque a gente tem que detalhar quais são esses planos e quem são os responsáveis por cada plano. Se vocês observarem, nas empresas que vocês trabalham, que já trabalharam, ou têm conhecimento, eu tenho um coordenador do 5S, eu tenho um coordenador, eu tenho o presidente da CIPA, eu tenho o coordenador da brigada de incêndio. Geralmente é o técnico de segurança do trabalho da empresa. Eu tenho manutenção autônoma, eu vou ter o gestor da manutenção autônoma. Enfim, todo o programa, ele tem toda a equipe que é responsável pela implementação de um programa, ele tem um responsável, tá? Que vai identificar requisitos legais, funções e atividades da organização que interagem com o meio ambiente para desenvolver um plano de redução de efeitos. Vocês estão vendo que no plano de implementação, tá? Eu tenho que ter conhecimento sobre os aspectos ambientais que aquele empreendimento afeta, que possivelmente pode até afetar de forma negativa, gerando impactos ambientais negativos. Então, eu tenho que mapear esses aspectos ambientais. E a partir desse mapeamento desses aspectos ambientais, se eles causam impactos negativos, eu tenho que ter um plano para redução desses impactos negativos, tá? Provenientes da operação, provenientes do funcionamento daquela unidade fabril, ou daquele negócio, como preferirem, tá?
O plano deverá contar com a participação de todos os representantes de todos os níveis de organização, tá? De modo a mostrar detalhes da implementação do sistema de gestão. É assim que funciona. Na verdade, qualquer sistema de gestão, qualquer plano dentro da unidade fabril, tem que passar por todos. Tem que ter a definição de ações de contingência e resposta à emergência, tá? Que devem ser desenvolvidas, comunicadas, testadas. Tá? Inclusive, pessoal, a gente vê muito quando tem essa. Vou sempre voltar um exemplo, que é o exemplo que eu tenho mais latente na minha cabeça, tá, pessoal? A questão da Brigada de Incêndio, ela sempre tem, esporadicamente, faz treinamentos. Inclusive, tem treinamentos que envolvem toda a unidade fabril, né? De simulação de incêndios e tudo mais. Então, essas ações elas são desenvolvidas, comunicadas e testadas. Esses procedimentos são testados corriqueiramente, tá? Para que quando aconteça de fato alguma coisa, que espera-se que nunca aconteça, mas para quando aconteça, esse tenha as ações preventivas já definidas. Então, aí, pessoal, vou dar um exemplo que eu presenciei. Como eu trabalhava numa estação de tratamento de esgoto, a gente usava alguns reagentes químicos para fazer o sistema de tratamento químico o sistema era biológico, né? Ele é muito estável, muito instável. Então, se eu tiver muita variação de pH, de carga orgânica, eu tenho a perda no meu sistema de tratamento por mortandade, né, dos micro-organismos. E a gente recebia soda a 50%. Essa soda era entregue por num tanque, né? E soda, né, é extremamente corrosivo nessa concentração, então tinha um padrão operacional de segurança para fazer esse exame. Qual era? Esse descarregamento, né, era feito, né, direto no tanque, tirava uma tubulação, amarrava no tanque lá, né, no tanque gigantesco, assim, de, sei lá, 10 mil litros, não lembro o volume, e ligava a bomba. E o que que era? Antes de ligar essa bomba do caminhão para ser transferido para dentro do tanque, a gente tinha que deixar ligado o lava-óleos e o chuveiro, como forma de segurança. E, de fato, isso preveniu uma vez o caminhoneiro, a pessoa que fazia a transferência, de sofrer queimadura de terceiro grau ocasionado pela soda. Tá? A mangueira ele não amarrou corretamente, a mangueira ela, como é? Deu uma serpentina, como é? Enfim, a mangueira se soltou e jogou soda para tudo que é lado, né? Então o que que ele fez? Como tava tudo ligado, ele só tem um passo assim pro lado, ó. E ficou debaixo do chuveiro. Mas a roupa dele toda ficou queimada. Por sorte, ele não teve nenhuma queimação mais grave. Uma queimação é ótimo, né? Nenhuma queimadura mais grave. É isso que eu estou falando. Para os treinamentos, para que quando aconteça alguma coisa, estejam todos preparados. Ele sabia do procedimento de segurança e eu também sabia. Então, caso não soubéssemos, poderia cair no desespero e aquele senhor teria esse queimadura de terceiro grau. Quem sabe o que poderia ter acontecido, tá? Em função do banho de soda que ele levou, porque literalmente tomou um banho de soda, tá bom? Então, vamos lá. Aí, aspectos ambientais é a função mais importante do sistema de gestão, né? É identificar esses aspectos ambientais, inclusive esses aspectos ambientais dentro das áreas, tá? Dentro de toda a organização. Assim como a gente tem mapas de segurança de, de, de áreas que são mais seguras, inseguras, dentro dos ambientes da Fabrício, seria um mapa mostrando qual o efeito, qual o aspecto ambiental relevante daquele teu negócio, daquela tua atividade, tá? Então, a gente vai ter, isso inclui tanto a identificação dos aspectos ambientais para as atividades, produtos ou serviços que venham a interagir com o meio ambiente, tá? Causando algum tipo de impacto. Tá? Em conformidade com a economia, embora a ISO 14000 não descreva, não indique que aspectos ambientais são relevantes para o sistema de gestão, é importante que esses aspectos sejam estabelecidos, tá? De forma sistematizada, tá bom? Para verificar a identificação dos aspectos ambientais. Porque se tu não conhece os aspectos ambientais, pessoal, quando eu falo dos aspectos ambientais, são aquelas ações, são atividades, né, que elas podem agir e causar impactos adversos no meio ambiente, tá? E isso pode ser aspectos ambientais, lembrando, atividades, produtos ou dos serviços, tá? Ainda nesse plano de implementação, a gente também
Lembrando, para a implementação, basicamente, primeiramente, talvez mais importante, definir e identificar os aspectos ambientais relevantes. Beleza? Aí eu tenho que estabelecer um plano para seu gerenciamento. E eu tenho que incluir claramente quais são os meus objetivos. Isso tem que ser claro, não tem que ser objetivos palpáveis, tá? Efetivos. E eu tenho que estabelecer metas, tá bom? E claro que essas metas elas vão alterando, elas vão mudando. Para caso uma meta que eu estabeleci, eu alcancei essa meta, mas com a meta alcançada não foi suficiente para eu garantir o meu objetivo. Então essa meta pode ser mudada a partir de uma revisão, tá bom? Atingir, atingir aquilo que estabelece a política ambiental da organização. Os objetivos, os objetivos basicamente, eles referem-se a longo prazo, questões que objetivos geralmente eles vão estar perenes, são mais perenes, enquanto as metas eles são mais efêmeros, tá? As metas elas são mais específicas, mensuráveis, vão estar associadas aos parâmetros, às vezes parâmetros ambientais, e vão estar numa limitação de tempo, 1 ano, 2 anos, tá? E cabe à organização definir os objetivos ambientais de modo a deixar evidente a seus empregados e colaboradores quais são suas prioridades. Pessoal, e quando eu estabeleço objetivos e metas, elas não vão ser alcançadas, nem os objetivos, nem as metas, se eu não tiver uma pessoa responsável por aquele objetivo, aquela meta. Então, nós temos aqui para simplificar como é que se dá isso. Não falei para vocês que o objetivo é um negócio mais a longo prazo e as metas com tempo definido e mais a curto prazo. Nós temos aqui um objetivo, atender a todas as leis e regulamentos aplicáveis. Pessoal, em algum momento dessa empresa funcionando o sistema de gestão, ela vai deixar de ter esse objetivo? Não. Esse objetivo ele faz parte da política ambiental da empresa. Lembra que eu coloquei lá? Esse redução da poluição, respeito à legislação, tá? E melhoria contínua. Então, atender a todas as leis e regulamentos aplicáveis vão ser objetivos perenes. Ele sempre vai ser objetivo de uma empresa que tem um sistema de gestão em conformidade com 14.001. Tá? Agora, qual é a meta para garantir que esse objetivo seja alcançado? Não sofrer penalidade ou multas no ano. Lembra? Falei ainda há pouco. As metas elas são mais curtas, são mais específicas. Então, se eu não recebo multas no ano, não recebo nenhuma multa ambiental no ano, é porque eu estou fazendo o quê? Obedecendo os regulamentos e as leis aplicáveis. Beleza? E quem é que vai ser o responsável? Eu tenho que responsabilizar alguém para que isso não aconteça. O gerente jurídico. É notório que o gerente jurídico ou o assessor jurídico, que seja, tá? Ele não vai fazer isso sozinho. Ele vai ter que tentar conversa com o gestor do meio ambiente, o sistema de gestão do meio ambiente, claro. Mas ele é o responsável por isso. Ele que vai correr atrás, ele que vai cobrar sobre isso. Então, só funciona se tiver um responsável. Mais uma vez, desculpa. Minimizar a geração de resíduos, isso é um objetivo. Isso sempre vai existir. Sobretudo quando a gente pensa em melhoria contínua, né? Eu sempre vou querer minimizar a geração de resíduo, porque quando eu gero menos resíduo, fatidicamente eu vou ter um processo mais eficiente. Tá bom? Vamos lá. Reciclar 75% de todo o papel gerado e 50% do alumínio. Ou seja, o que eu estou? Meu objetivo é minimizar a geração de resíduo, certo? Sempre. Mas eu tenho que começar de algum lugar. Então, eu vou começar com essa meta aqui, que é, a princípio, relativamente modesta. É reciclar 75% de todo o papel gerado e 50% do alumínio. Beleza? Eu fazendo isso, eu tô seguindo, estou alcançando o objetivo, minimizar a gestão de resíduos. Claro que essa meta, ela pode mudar, sempre mudar. Mas o objetivo acaba que ele é mais longo, tem um tempo de vida maior. E quem será o responsável? O engenheiro do processo. Pronto. Melhorar o sistema de gestão ambiental. Aí tem aqui uma meta, obter certificação ISO. Quem é o responsável? Gestor do sistema de gestão ambiental. Isso aqui, pessoal, esse quadro, sobretudo, é para vocês terem uma ideia da diferença entre objetivos e metas, né, que às vezes é confuso, e isso quando a gente pensa no sistema de gestão em conformidade com a ISO, tá bom? A 2001. E é claro, é importante ressaltar que só funciona se eu tiver um responsável, tiver um gerente, tiver alguém.
É como vocês se organizando para fazer algum trabalho. Se não tiver alguém cobrando, organizando todos os outros para fazer, cada um fazer sua parte, o trabalho ou o projeto acaba que não funciona. Tem que ter alguém responsável. Tá? Ainda, agora, pessoal, ó, a gente já está agora na implementação do sistema de gestão. Tá? Aí a implementação, a gente falou, tem que ter definido quais programas, tudo mais que vai ser feito. Então, para a implementação do programa de sistema de gestão, eu tenho algumas etapas. Eu tenho definição da estrutura e responsabilidade, eu tenho treinamento, comunicação e documentação, eu tenho, cadê? Controle operacional, tenho capacidade de atendimento à emergência, beleza? Eu tenho esses 4 passos. Na questão da definição da estrutura e responsabilidade, é a definição dos papéis. Ó, eu tenho que falar quem é o responsável pelo quê, e claro que tem que ter um sistema de hierarquia para que não seja, para que as ações propostas por essa pessoa que eu responsabilizei a determinada atividade, ela seja obedecida, tá bom? E essa atividade pode ser direta ou indiretamente afetar o meio ambiente. Pode ter atividades tanto que afetam diretamente como indiretamente, tá bom? Já no treinamento, é aquilo que nós temos falado, né, que eu tenho que identificar a necessidade de treinamento pessoal. Por exemplo, eu quero que, se a gente conseguir que o operador ou os funcionários façam a lubrificação da sombra, a gente vai economizar, reduzir no consumo, tá? E no desperdício de, sei lá, de graxa, de óleo, que seja, de qualquer material que é utilizado na, na lubrificação, por exemplo, do motor. Então, para isso. Mas os meus operários sabem fazer isso? Não. Então tem que dar treinamento. Então passa por isso. Eu tenho que treinar, tenho que informar todos sobre essa nova atividade e tudo isso tem que ser documentado. Eu costumo chamar, essa documentação em geral são padrões, eu costumo chamar que são padrões operacionais, POPs, como preferirem, em que eu planifico, eu democratizo a informação para todos os operadores que têm acesso àquele ambiente, aquele negócio, aquela máquina. Tá? E essas informações relevantes sobre os aspectos ambientais têm que ser de conhecimento de todos. O controle operacional, tá? Eu tenho aqui a identificação das atividades que possam afetar o meio de modo significante, bem como aqueles que são importantes para o objetivo e metas da organização. Eu devo se assegurar que tais atividades sejam realizadas de acordo com o estabelece o sistema de gestão, tá bom? Capacidade de atendimento de emergência, a gente já falou, né? Tem que ter organização, eu devo identificar os acidentes potenciais e situações de risco que possam resultar em impactos ambientais, estabelecendo procedimentos para decorrer tais eventos. Pessoal, essa capacidade de atendimento de emergências, organização, esse planejamento, entra desde definição de guarda-corpos, entra muito a participação do pessoal da segurança do trabalho, tá bom? Porque realmente essas relações de segurança do trabalho, elas também, em muitos casos, estão relacionadas também a aspectos ambientais. Agora que a gente já está no monitoramento, ó, já passei pela política ambiental, já falei sobre o plano, o planejamento da política ambiental, já falamos da implementação da política ambiental, tá? Da sistema de gestão ambiental, e agora a gente está falando de monitoramento e ações corretivas. Tá? Essa etapa vai incluir, né, a realização de procedimentos e verificação e auditorias, tá? Onde a gente vai ter que fazer controle de não conformidades, ver se tudo que foi estabelecido pelo plano, tá, de implantação do sistema de gestão estão sendo feitos, sejam elas ações corretivas ou ações preventivas, tá? As características das operações e atividades que possam impactar, isso tem que ser devidamente definidas. E tem que ser monitoradas e mensuradas, pessoal. Eu tenho que ser padrões, parâmetros que podem ser quantificados, não são parâmetros subjetivos. Tá? E o lastro mínimo desses parâmetros a serem considerados como conforme são os estabelecidos pelas legislações vigentes. Tá? Ou dependendo de qual seja o nível do envolvimento da organização com as questões ambientais, como eu falei, já repeti algumas vezes, né? Aí eu posso ter como padrão a política ambiental dessa empresa, os parâmetros estabelecidos por essa organização, que pode ser, nesse caso, até mais restritivo do que o que é estabelecido por lei em alguns dos estados onde temos filiais dessa organização.
Tá? Passando disso, a gente vai para a revisão do desempenho. Essa revisão, né, etapa final, né, que envolve a revisão da efetividade do sistema de gestão, tá? De modo a verificar o alinhamento dos resultados alcançados em relação ao que foi estabelecido pela política ambiental da organização. Deve-se verificar em que medida o sistema de gestão tem contribuído para que a organização alcance seus objetivos, auxiliando os gestores a assegurar que o sistema esteja operando de modo efetivo. Outro ponto, esta etapa oferece uma excelente oportunidade para a promoção de mudanças a serem incorporadas de modo a assegurar o bom funcionamento do sistema de gestão ambiental. Pessoal, vocês vão ver que rapidinho aí, ó, nesses 3 itens, em momento algum eu falei, foi falado que na revisão tem que ser considerada a melhoria do desempenho ambiental. Não. A preocupação de todo esse sistema de gestão é sempre melhorar as questões da política de qualidade, da gestão, dos aspectos ambientais que podem causar impactos adversos no meio ambiente. Se eu consigo implantar isso, consigo fazer um sistema de gestão adequado, fatidicamente eu vou ter uma melhoria no desempenho ambiental dessa organização, tá bom? Mas isso passa pela política ambiental que eu implemento, porque todo o sistema de gestão ele vai ser pautado em garantir que a política ambiental seja bem implementada na organização. E foi efetivamente. E nesse processo de revisão, como foi colocado aí no último item, é uma oportunidade para melhorar a política ambiental ou melhorar esse plano ou a implementação desse plano desse sistema de gestão ambiental. Essa é uma ferramenta muito boa, as auditorias internas. Tá? É importante que sejam estabelecidos procedimentos para essa monitoria, sejam periódicas, tá? Elas fazem, a gente, quando trabalhar na fábrica, né, coisas que se colocam na fábrica, mas funcionam, né, quando olha pelo lado da gestão, é bem interessante como eles incutem essa mentalidade na cabeça sobretudo do operador, né, do operário ali do chão de fábrica, né, que tem que estar no sangue, e é o que acontece, faz tanta auditoria interna, o tempo todo tu está respondendo ou se preparando para a auditoria, que aquilo passa a ser até automático. Então, sim, esses planos, essas auditorias, elas têm que acontecer periodicamente e com uma periodicidade relativamente curta, tá? E sempre focando a melhoria, tá? Avaliando quais são os itens não conformes, intensificando as ações naquele item não conforme, sobretudo se ele já tiver um histórico, né, de não conformidade, tá? Então aquilo é um problema a ser resolvido. Então essas auditorias são assim. E, claro, a forma como essa auditoria é feita, né, ela tem que estar devidamente estabelecida, tá? Como estabelece a norma do ISO 14001. E ainda avalia o quão efetiva a organização tem se mostrado na implementação de suas funções e operações de gestão ambiental. Tá? A auditoria interna é uma ferramenta de gestão muito interessante. Mas não existe só auditoria interna, né? A gente tem auditoria de primeira, segunda e terceira ordem, né? Que são aí a gente vai ter auditorias que são feitas pela própria empresa, essa auditoria interna, né, profissional da própria empresa. Eu posso ter auditoria externa, que eu contrato uma empresa para fazer auditoria sobre minhas atividades, ou eu posso ter uma auditoria que é ocasionada, é solicitada, tá, por exemplo, alguma empresa que consome, alguma empresa que é minha cliente. Eu dou um produto para essa empresa, esse produto meu, ele é um insumo da empresa. E essa empresa, digamos que ela queira algum tipo de certificação de qualidade, ela tem que garantir, inclusive, a qualidade dos seus fornecedores, tá? Inclusive, ela tem que para ela conseguir algumas certificações, ela tem que garantir que, inclusive, os seus fornecedores estejam dentro do padrão de qualidade. Então, por vezes, essa empresa, que a princípio é uma cliente, ela faz auditorias na minha empresa para saber se está adequada, para ela continuar consumindo na minha organização, para que não prejudique ela nas metas dela de alcance de algum tipo de certificação. Tá? A auditoria interna também pode auxiliar na avaliação do desempenho do sistema em termos de alcance dos objetivos e metas ambientais. É importante que o sistema de gestão ambiental especifique com clareza a responsabilidade da realização de auditorias internas e a comunicação dos resultados. Pessoal, alguma dessas auditorias, pessoal, tem as organizações, aí vocês já devem ter participado, né?
Algumas auditorias dessas, elas são até meio que são criadas, são criadas competições, né, entre áreas da fábrica, tá? Que na verdade é uma estratégia para que essa auditoria interna ela aconteça de uma forma menos impositiva, menos estressante e com maior participação de toda a unidade fabril. Então é criada competição de célula e tudo mais. A implementação de medidas de mitigação e outros compromissos assumidos a partir, inclusive, do processo de avaliação de impactos ambientais, podem ser incluídos como parte da auditoria do sistema de gestão ambiental. A gente está falando especialmente da questão da operação, fornecendo deste modo mais um mecanismo para assegurar que as condicionantes estabelecidas pelos órgãos ambientais sejam implementadas de modo apropriado. Então, ainda tem essa colaboração adicional aí das auditorias internas. Como eu falei para vocês, uma ferramenta de gestão muito interessante para o sistema de gestão ambiental. Claro, sempre, né, pautada a ISO 14000 ela é pautada e fundamentada na questão da melhoria contínua. Então, vou ter monitoramento sistemático de todos os aspectos ambientais, identificação de desconformidade, palavra esquisita, né? Prefiro não conformidades, que ações não conformes, implementação de ações corretivas e, sobretudo, preventivas, tá? Além disso, nesse processo de melhoramento, eu vou fazer, primeiro passo, monitoro. Segundo, identifico e tomo ações corretivas ou preventivas. E depois, em terceiro passo, eu vou fazer a revisão efetiva, tá, da gestão, tá, com a melhoria do sistema de gestão ambiental. Então, aí a gente vai ter aquele ciclo, né, de melhoria contínua, né? Fazer planejar, fazer esse avaliar e agir. Tá? Essa é a questão da revisão, entra na parte de ação, porque a partir dessa revisão, alguma ação tem que ser tomada para a melhoria contínua, né, ou da política ambiental ou do sistema de gestão ambiental. No caso aqui, o sistema de gestão ambiental. Certificação. Pessoal, a certificação, ela é basicamente não, de fato a certificação é algo que é de provocação voluntária, tá? Eu tenho um sistema, por exemplo, a gente falou aqui do ISO 14000, é uma certificação. Então, ninguém é obrigado a ter o ISO 14000, tá bom? A organização nenhuma é. Agora, a organização entende que seu sistema de gestão pode ser adequado e, se conseguir a certificação, vai ter uma série de retornos que nós vamos falar daqui a pouco, aí ela vai se propor isso. Até porque envolve um investimento para que eu consiga essa certificação. Então, vamos lá. Essa certificação é um conjunto de atividades formais desenvolvida com um organismo independente, com o objetivo de atestar publicamente, por escrito, que determinado produto, processo, serviço está em conformidade com os requisitos especificados. Tá? Então, a certificação que está ela mostra para o consumidor, tá? Mostra para quem pega do produto, para quem recebe do serviço, que tu tem um padrão de atividade respeitado e reconhecido, às vezes por instituições internacionais. A certificação é um mecanismo de mercado que tem por objetivo atestar determinadas qualidades administrativas da organização, de seus produtos ou de seus processos de produção. Repetindo um pouco do que foi falado ainda há pouco. Tá? A certificação a gente pode ter de conformidade ou de desempenho. A de conformidade vai verificar atendimento a requisitos da qualidade estabelecido previamente. Parâmetros ambientais, no caso da questão das questões ambientais, se está seguindo tudo, se respeita a legislação, tá? Adequadamente, se tem garantia de segurança os seus operários, enfim. E desempenho, que vai verificar a evolução dos indicadores de desempenho. Se essa certificação mostra que há uma evolução no processo de melhoramento do desempenho que esse desempenho pode ser, inclusive, melhoria do desempenho ambiental, comparando sempre as metas pré-determinadas. Aqui é que a gente tem uns exemplos de certificações ambientais, tá? Eu tenho a certificação do Sistema de Gestão Ambiental. A gente tem a ISO 14001, que está em primeiro lugar aqui, porque esse é a mais conhecida e mais utilizada no Brasil. Mas a gente tem aqui a BS, esse 775, que é do Instituto Britânico de Padrões, né? Que inclusive a gente pode até falar que ela é a mãe, né? A mãe da ISO, da série ISO 14000, que é uma das primeiras sistemas de gestão, esse certificação de sistema de gestão, que é da Grã-Bretanha.
A EMAS, eu esqueço de onde é a EMAS. Eu tenho a impressão que é da União Europeia ou da Alemanha, não lembro, peço desculpas, tá? Mas também é um sistema eu acho que é da União Europeia, muito reconhecido. Pessoal, esse sistema, não é isso que eu falar, não. Ou aqui embaixo nós temos esse sistema de certificação florestal. Com certeza você já viu esse, sobretudo, Imaflora talvez não tanto, mas esse FSC, vocês já viram em Puca de Manteiga, em... Deixa eu ver se aqui, peraí rapidinho, tem, pera aqui. Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho aqui esse, nessa resma de papel, eu tenho alguns selos, tá? Eu tenho aqui um selo de papel alcalino, eu tenho aqui de papel reciclado, eu tenho aqui falando de quantas vezes esse papel já foi reciclado. Eu tenho aqui um indicativo ó, que essa empresa tem ISO 9001 e ISO 14001. Eu tenho essa informação, mas o que eu queria mesmo era eu tenho esse selo dizendo que essas florestas, que esse papel foi produzido de florestas 100% recicláveis, enfim. A ideia aqui, pessoal, não é fazer propaganda dessa marca de papel, tá? Eu estou procurando porque é um selo muito comum, sobretudo esse de FC, é um selo florestal que a gente encontra muito em embalagens, por causa de manteiga. E eu estou procurando algum deles aqui que tem, eu não estou encontrando. Que fala-se sobre a questão de utilização de material, que é feito a partir de uso de embalagens, que é produzido a partir de material reciclável, enfim. Então, isso é uma certificação florestal. E a gente tem em cima a flora também. Outra certificação é de produtos, a gente tem selo verde. Eu mostrei alguns desses selos aqui nessa marca de papel, na, de papel A4, tá bom? Aí a gente tem certificação de origem, que são, pessoal, aí dentro dessas certificações a gente tem selos, rótulos, inclusive tem rótulos que são dados e certificados pela própria empresa. Isso tem valor? Tem, tá? Só que é questionável, inclusive a percepção dos consumidores sobre isso, mas tem. Nesse processo de certificação a gente encontra rótulos, rótulo não sei o que verde, rótulo. Inclusive, esses rótulos eles vão ser classificados em função de quem é que dá essa certificação desse rótulo. Se é a própria empresa, se são outras empresas, enfim. Aí a gente tem certificação de origem, por exemplo, café do Cerrado, tá? Não sei o que, vinho da Serra, tá? Queijo de Minas, tá? Sei lá, cachaça de Nova York, sei lá. Enfim, essa certificação de origem são certificações feitas para dizer assim, aquele vinho é do Cerrado, para dizer então, para que um queijo possa chegar e dizer assim, queijo de Minas. Então, aquilo ali não é feito de qualquer forma, né? E tem que ter uma certificação para colocar essa marca. E isso está associado muito, porque aquela origem, ela está associada à qualidade do produto, tá bom? Então, quando eu consigo esse selo, eu coloco, sei lá, vinho da Serra, e assim sucessivamente. São esses que são selos de certificação de origem. E às vezes é importante, tá bom? Vamos lá. Eu acho que o vinho do Porto, né? É uma certificação de origem. Estou dizendo que o vinho é do Porto, né? Então, eu estou já associando essa origem a uma qualidade típica dos vinhos produzidos naquela região de Portugal. Certinho? Continuando. Aí a gente tem as questões, esse slide dessa fábrica, deixa eu fazer. Alguns benefícios da certificação. Tá? Esse benefício a gente tem por fabricante. A gente tem garante a implantação eficaz do sistema de controle e garantia. Mas qual é a vantagem disso? Naturalmente, eu vou ter uma maior qualidade, uma organização do meu, do meu processo. E com isso, eu vou ter eficiência na produção e economia. E com isso, eu vou ter redução de custos na produção e economia. E isso, para mim, como fabricante, é satisfatório e é interessante. Eu vou aumentar a competitividade, dadas essas qualidades que eu citei aí, aumentar a satisfação do cliente, se eu estou com um processo efetivo,
vou ter uma redução de custo, eu posso ter uma redução de do valor da comercialização e, inclusive, uma melhoria da qualidade do produto. Então, fatidicamente, eu vou ter como consequência aí a satisfação do cliente. Tá? E ainda tem essas questões, pessoal, que aquelas questões subjetivas do cliente ver, sentir-se bem por estar comprando, por comprar um produto que tem uma certificação ambiental. Ele se sente que está contribuindo para que as empresas tenham uma maior preocupação com o meio ambiente e, por consequência, está contribuindo assim para a melhoria da vida dele e dos filhos dele. Então tem essa satisfação também subjetiva, que não está necessariamente ligada à qualidade do produto e nem ao preço do produto, mas à mensagem que o produto está quando ele tem uma certificação ambiental. Facilita a venda de produtos e a introdução desses novos no mercado, tá? A introdução em novos mercados, né? Introdução em novos mercados. Porque, pessoal, quando um produto tem uma certa certificação, tá? Ele já tem associado a ele uma qualidade que é devidamente comprovada. Então, eu posso abrir os mercados, inclusive romper barreiras comerciais quando eu tenho essa certificação. Benefício para o exportador, aquilo que a gente falou ainda. Eu tenho reconhecimento do produto, dos outros produtos, de outros reconhecimento de outros países. Eu evito a necessidade de certificação pelos outros países, se a certificação for internacional, sobretudo se for ISO, pronto, eu rompo todas as barreiras, né? Protege o exportador de barreiras técnicas ao comércio. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, essa questão de certificação, isso aí foi, e tem umas coisas que a gente tem discutido atualmente, mas isso é coisa dos anos 60, 70. O Brasil, nos anos 70, quando estava exportando mogno, né, teve uma série de retaliação dos países europeus e tudo mais, e criando barreiras, tá, para a compra do mogno brasileiro, porque está associando o mogno brasileiro a desmatamento, retirada dessas árvores de áreas indígenas, então isso não é uma discussão de hoje. Agora, quando eu tenho, é uma condição bem antiga, né? Então, quando eu tenho uma certificação dessa, quando eu certifico esse material, não tem argumento para criar barreira técnica, tá? Porque a certificação ela já está já tá indicando, ó, opa, esse produto é ok. Esse produto ele segue esses princípios estabelecidos pela minha instituição que avaliou e que certificou. Então, ele rompe algumas barreiras, sobretudo barreiras comerciais em outros países. O benefício para o consumo: maior confiabilidade nas empresas, oferece um canal de monitoramento pelo consumidor e minimiza a possibilidade de produtos falsificados ou propagandas enganosas. Tá? O benefício ao governo: auxilia no desenvolvimento tecnológico, né? A gente vai ter melhorando o nível de qualidade dos produtos industriais nacionais. Isso é relevante porque aí vende mais, gera mais emprego, e aumenta o PIB do país, tá? Ou do estado. Evita o estabelecimento de controles obrigatórios desnecessários. Por quê? Porque as empresas mesmas já são autorreguladas. Elas já estão preocupadas, elas mesmas, em ter uma qualidade ambiental. Então, esse tira um pouco mais esse peso de estar o governo está pensando em tudo, em todos os aspectos ambientais que uma determinada atividade possa causar efeitos adversos. Auxilia o desenvolvimento de políticas de proteção ao consumidor. Tá bom? Porque se tem a certificação, isso também é considerado. Benefícios para o ambiente e sustentabilidade. Essa mulher está coçando mais que nunca hoje. Tá bom? A certificação do sistema de gestão ele não é voltada necessariamente, como vem falado aqui, à verificação da melhoria da qualidade do meio, ou seja, da melhoria do desempenho ambiental, tá? A partir dessas ações estabelecidas. E sim para a gestão dos processos e atividades que possam afetar o meio. Por exemplo, então, ela não é voltada. Sendo assim, a verificação de benefícios para o meio depende essencialmente dos objetivos estabelecidos pela organização. Então, essa melhoria do meio depende mais da política ambiental da organização do que da certificação. A política ambiental, a certificação só vai verificar se esse sistema de gestão está obedecendo adequadamente a política ambiental proposta. Claro que a gente está falando, lembrando que essa política ambiental, minimamente, ela tem que ter uma preocupação com a redução da poluição,
obediência a legislações e a melhoria contínua. Tá? Aí a gente mostra aí a família ISO 14000, né? A gente tem esse 14001, 14004, a gente tem aí sistema de especificação como guia para uso, tá? Enfim, tem uma série de 14001, 14004, 14010 e 10, uma série da série ISO, todas voltadas a questões ambientais. Inclusive, a gente tem certificação de vocabulário, como a gente pode ver aí no final. A gente tem esse sistema de gestão voltado a avaliar o ciclo de vida dos produtos, tá? Que é a aplicação, ver se é a aplicação adequada do ISO 14002. A gente tem esse ISO 14000, da série ISO 14000, esse exemplos de performance, avaliação de performance. A gente tem até ISO 14000 focada em especificando como seria adequadamente fazer uma auditoria da ISO 14000 e assim sucessivamente. Tem por isso que se fala em série e família ISO 14000. E como é que se dá basicamente isso? Como a gente viu, não é a ISO necessariamente, diretamente, ela certifica, né? Ela vai. A gente tem dois caminhos. A gente tem aí uma organização de de credenciamento internacional, né? Que vai credenciar um credenciador nacional. No caso aqui a gente tem o Inmetro, né? Que pode, inclusive, credenciar um certificador, tá? Pessoa que vai fazer aquele serviço. Essa mesma coisa a ISO faz, tá? A ISO, a International Standardization Organization, ISO, ela faz. Ela estabelece essas normas, inclusive em nível nacional, ela geralmente tem uma NBR, tá? Que trata dessa ISO. Eu acho que inclusive essa NBR, eu acho que ela foi revista aqui, a NBR ISO 14001, ela foi revista em 2015, se eu não me engano, tá? Então ela certifica um. Pessoal, não sei como falar isso sem ser um pleonasmo, mas ela certifica esse certificador, credencia, pronto, melhorou. Ele credencia esse certificador, que ele vai fazer auditoria e certificar a empresa, tá? E a partir dessa empresa certificada, ela vai dar uma mensagem de qualidade ambiental para o consumidor ou cliente, tá? Como é que funciona essa certificação? Pessoal, a gente tem hoje, inclusive, as empresas, em geral, antes de se submeterem ao certificador credenciado, eles contratam uma auditoria externa, né, para avaliar o que precisa ser melhorado. A partir disso aí, chamam uma nova auditoria até chamar um certificador credenciado para conseguir essa audição. O que eu estou mostrando nessa figura aqui é só para vocês verem que a ISO diretamente, ela não certifica ninguém, né? Ela certifica certificadores, tá? Em nível mundial, para que a partir disso eles serem certificados. Eu acho que é a certificação em terceira parte, né? Ela é uma organização de terceira parte que vai certificar alguém que aí sim, a partir seguindo os padrões estabelecidos pela ISO, vai certificar uma empresa. Tá? Nós temos aqui aí vou mostrar para vocês que aqui a gente tem uma série de empresas no Brasil que fazem esse tipo de serviço. A gente tem aqui a ISO 14001, que é a referência normativa para a realização de certificações de sistemas de gestão ambiental nas organizações. Como eu falei para vocês, a certificação não é concedida pela ISO, tá? Que é uma entidade normalizada internacional, mas sim por uma entidade de terceira parte devidamente credenciada, aquilo que eu falei. Tá? No Brasil, foi estabelecido pelo Conselho Nacional de Metrologia, né, o CONMETRO, o Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade, tendo sido o IMETRO designado por aquele conselho como organismo credenciador oficial do Estado brasileiro. Mas é bom lembrar que se tu tiver certificação ISO, necessariamente tu não precisa fazer essa certificação ISO por meio das instituições certificadoras nacionais. Você pode fazer isso com certificações internacionais. Então aí para isso não precisa obedecer o IMETRO, tá bom? A certificação feita no âmbito do sistema brasileiro de conformidade tem necessidade de ser realizada por organismo credenciado pelo Inmetro, quando tu faz dentro do sistema brasileiro de avaliação. Como a norma IRMA tem caráter voluntário, as certificações podem ser feitas fora do sistema brasileiro, como eu falei, tá? Conformidade com organismo credenciado ou não pelo Inmetro. Tu pode fazer fora do sistema brasileiro, tá bom?
Independentemente da certificação ser feita dentro ou fora do sistema brasileiro de avaliação e conformidade, a mesma deve ser conduzida com base nos mesmos requisitos e metodologias dados pela ISO 14001. Tá? Então, só a informação é que você pode fazer fora, se você for um caráter voluntário, como eu falei, essa certificação pode ser feita fora do sistema brasileiro ou dos organismos credenciados pelo Inmetro, tá? Que terá validade também. Aí nós temos algumas empresas, a gente pode destacar aqui, eu acho que talvez a principal empresa de certificadores, maior certificadora no Brasil, acho que é essa BVQI, né? BVQI do Brasil, Sociedade Certificadora Limitada. Aqui são alguns exemplos, né, de certificadores credenciados no Brasil. Temos o ABS, temos o DETNOSC, tem um monte aí. Bom, só para vocês terem uma ideia. Aí tem uns resultados de certificações emitidas, tá? Mostrando uma evolução com o tempo, mas está um pouco atrasado, está um pouco devasada essa informação. Aqui nós temos uma relação entre certificação e licenciamento, né? Alguns objetivos são similares, outros são mais restritivos, mas o que é importante é que essa certificação só vai ser possível depois que tu tiver o sistema, a atividade toda licenciada. Tá? Aqui é para a gente ter algumas comparações. Por exemplo, objetivo aqui de certificação: atestar comportamento menos nocivo ao meio ambiente e ou promover uma atuação de particular conforme padrões técnicos de conservação. Aqui não. Atestar comportamento menos nocivo ao meio ambiente e ou promover atuação particular conforme padrões técnicos de conservação ambiental. Aí tem em alguns momentos aqui, a formação, da competência, da natureza das normas, elas estão andando de mãos dadas, tá bom? A certificação e o licenciamento ambiental. Inclusive, tu tem um sistema aí pensando só um sistema de gestão ambiental em conformidade com a ISO 14001, ela, fatidicamente, teus licenciamentos vão fluir de forma, o teu licenciamento, aquela renovação da licença de operação, elas vão fluir de forma muito natural, muito simples, sem maiores traumas. Aí nós temos exemplo, né, de alguns certificações da ISO, né? Isso é as empresas que obtêm esse tipo de certificação, quando tu entra na empresa, tá lá num quadro todo bonito e tudo mais. Aqui, ó, aqui, né, do lado direito, né, a gente vê aqui a BVQI, né? Aí, pronto, esse é um exemplo. Pessoal, o que eu queria falar sobre gestão ambiental é isso, tá bom? Um abraço. Sobre gestão ambiental, não, gestão ambiental nas organizações. Tá bom? Boa tarde, boa noite, bom dia e boa madrugada.